Atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, tem 44% das intenções de voto neste segundo turno na disputa contra o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que aparece com 35%, isso de acordo com a pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. E aí, Maza, eu te pergunto, Guilherme Boulos, do PSOL, tem caminhado pela cidade de São Paulo, dormido na casa de apoiadores, realizado a campanha que ele chama de 24 horas por dia, um movimento até então, me parece, nunca visto. Esse modelo de campanha, você acredita, pode resultar em uma virada ou, quem sabe, numa diminuição dessa diferença? Como é que você está vendo essa reta final na capital paulista? Poder pode, né, Tardan? Mas eu acho que quem acredita nisso é o pessoal da campanha do Boulos, ou que pelo menos deveria acreditar, né? Até para ter empolgação para fazer o seu trabalho. Agora, o que os números indicam aí, o que a própria tendência do primeiro turno, da forma como foi travado ali o embate, como ficaram as forças políticas, as composições da sociedade em São Paulo, mostram um caminho bem difícil para o Guilherme Boulos, né? Principalmente porque o candidato que vai ser o voto, que vai ser o fiel da balança, acaba sendo o voto do Pablo Marçal, né? Que a gente sabe, é um perfil de eleitor ali, que muito dificilmente vai migrar para o Boulos, né? Uma coisa que a gente não teve aqui em Fortaleza, por exemplo. A gente teve aqui um Capitão Wagner, mas um Capitão Wagner ultimamente mais um pouco centrado, apelando mais ao eleitor de centro, e que aí a gente vê nas pesquisas se divide bem o eleitorado dele. O José Sarto a mesma coisa, né? Wagner com a tendência maior de migrar para a direita, mas o Sarto com a tendência maior de migrar para a esquerda. Então você tinha um perfil da disputa ali que sugeria uma briga maior no segundo turno, enquanto lá em São Paulo você tinha, né, quase um quarto dos votos na mão do eleitor do Pablo Marçal, que é um eleitor que já começa com um veto talvez mais forte, né? Ele, com veto pro Boulos maior do que o eleitorado do Nunes, né? Então é uma situação meio complicada pro Boulos ali. Ele vai tentar inovar, né? Ele até já se ofereceu para participar de uma sabatina com o próprio Marçal, né? Desafiou daqui a pouco sobre o Ricardo isso aqui. Nunes a aceitar a mesma coisa. Até agora não teve resposta do prefeito lá. E aí é isso. O Boulos, ele tem talvez alguma chance, Tardan, no sentido de se você analisar os últimos acontecimentos em São Paulo, né? São Paulo está vivendo agora mesmo, se não fosse um candidato, né, o Boulos, assim, que é um cara que tem ali uma certa resistência, muito associado à questão da militância dele no MTST, às vezes é vista de uma forma negativa por uma população, né? Uma ausência dele para falar com o pequeno empreendedor, né? É o setor que ele tem mais dificuldade de entrar, às vezes, né? O Boulos, ele estaria até numa situação melhor se ele não fosse talvez nesse perfil, porque o que a gente vê é um Nunes completamente inoperante e ausente na crise que está tendo agora com a Enel, lá em São Paulo. Muitos bairros, centenas de pessoas, milhares, sem energia, vários dias, às vezes a pessoa passa mais de uma semana, duas. Gente famosa, inclusive, saindo, eu vi até, causou polêmica, o Rony Von, né, reclamou, parece que os vinhos dele estavam estragando. É uma reclamação bem, enfim. Até ele, que é sempre muito elegante, né, perdeu a compostura aí. Está no jogo, né? A pessoa se sente atingida ali, ela tem que protestar mesmo, independente de classe social e tudo mais. Enfim, muita gente sendo atingida e o prefeito, você não vê a voz, você não vê a atuação. Se imaginava que em campanha tivesse uma coisa mais forte, acabou sobrando para o Tarcísio engrossar a voz ali para a Enel. Já o prefeito tem uma atuação meio mambembe ali, você não consegue entender. Aí as últimas declarações dele e do Tarcísio, mas mais fortemente dele, era procure ao PROCON. Ora, como o PROCON, energia elétrica é necessidade básica, é direito, é obrigação do Estado prover, não é uma relação de consumo. Eu sei que esse pessoal é a favor de sair privatizando tudo, então isso reflete um pouco o pensamento dele, a forma como eles veem essas coisas como se fosse uma relação de consumo, de compra e venda, né? Não, é um direito fundamental. A prefeitura incorre num equívoco muito grande, numa incompetência muito grande, quando não engrossa a voz, quando não vai cobrar o direito do cidadão, ela também nesse caso. Enfim, uma inoperância muito grande do prefeito, mas ainda assim me parece que é muito difícil para o Boulos mudar. Primeiro porque o Nunes tem a maior coligação, tem ali um centrão muito forte no lado dele, tem o apoio do bolsonarismo e o voto que é o fiel da balança lá em São Paulo vai ser o do Pablo Marçal, que não vai votar no Boulos de jeito nenhum. Desde o início já se sabia disso e a gente já falou aqui, inclusive, algumas vezes, Tardan.